Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço pra você que se liga aqui no YouTube, Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com a edição 186 do nosso Todo Esporte. A você, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Bom, eu falei edição 186, então o podcast Todo Esporte existe há pelo menos 186 semanas. Foi um produto criado por nós aqui na Itatiaia para falar, como o próprio nome também indica, de todas as modalidades esportivas. Como fala-se muito de futebol, a gente falou assim, nós vamos falar de todas as modalidades, exceção ao futebol. Mas foram passando os tempos, passando as semanas, identificamos uma demanda importante e um crescimento que é cada vez mais real e é perceptível nos números, no consumo, na grana, no dia a dia, que é o futebol feminino. Como o futebol feminino profissional tem se expandido no Brasil, as transmissões estão para todos os lados, muita gente falando de futebol feminino com propriedade. Então chegou a vez do Todo Esporte inaugurar também mais um passo importante nessa cobertura, que é semanal, sempre com um personagem para trocar ideia de qualquer que seja a modalidade. A partir de hoje, o futebol feminino também tem espaço aqui no nosso Todo Esporte. E para a gente começar, acho que não tem pessoa melhor do que ela para a gente trocar ideia, que é a Bárbara Fonseca, que é a diretora do futebol feminino profissional do Cruzeiro, do futebol em geral, do futebol feminino do Cruzeiro, e um trabalho brilhante que tem sido feito nessa temporada. Ela já foi coordenadora, agora é diretora, então conhece muito bem cada etapa desse projeto, que nesse momento é um dos principais projetos da modalidade no nosso país. Então, Bárbara, primeiro um prazer ter você conosco aqui no Todo Esporte. Seja sempre bem-vinda e obrigado pela gentileza em falar conosco. Cirilo, obrigado. A oportunidade de vir aqui no seu programa e estrear o futebol feminino. Eu fico feliz de ver que um programa aqui dentro da Itatiaia abrange outros esportes e preencher o seu programa com o futebol feminino, de fato, me deixa muito feliz, muito contente e representa esse crescimento que a gente tanto batalhou e que começa a vivenciar nesse momento. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero aí bater um papo bem legal. A gente agradece sempre pela gentileza. E eu disse, você já está nesse projeto há bastante tempo, esteve numa função de coordenadora, numa função de diretora agora. Esse momento, essa temporada em que vocês estão como protagonistas do futebol nacional, representa de fato esse salto importante que vocês deram, que vocês batalharam tanto nas últimas temporadas? Representa. O importante dizer é que, assim, quando eu começo lá no Cruzeiro em 2019, o cenário era muito diferente, Até a ideologia que a gente vivia ainda era associação, eram outras pessoas ali que representavam a diretoria do Cruzeiro. A gente pensava, contemplava um futuro promissor mais distante. Então, assim, era um olhar interno e a gente também pegava o que estava sendo feito no resto do Brasil e entendia que merecia, que precisaria de mais tempo para que a gente pudesse viver o futebol feminino como um todo, uma franca exposição e um crescimento que é notório. E o Cruzeiro, enquanto ali um novo departamento, também precisaria quebrar vários obstáculos ali. Havia uma ideologia um pouco bem diferente do que a gente presencia hoje. Então, eu fui pega de surpresa com a compra pelo Ronaldo, mudança de ideologia, e ali naquele momento a gente percebeu que a gente estava no caminho certo e que algo muito bom ia acontecer num tempo menor do que a gente planejava inicialmente. A modalidade em si no país tem crescido bastante. Eu falei aqui há pouco de transmissões, estamos falando de TV aberta transmitindo pelo menos os jogos mais importantes. Você pegar jogo de seleção, acho que quase todos estão sendo transmitidos, até pela própria TV aberta. Mas o Campeonato Brasileiro também tem sido difundido aí. Como é que vocês, hoje, integradas evidentemente ao dia a dia do futebol profissional feminino, como é que vocês têm percebido esse aumento da popularidade, essa difusão maior das informações tem chegado com mais facilidade a quem tem interesse em consumir também? Exato. Eu acho que é muito disso, se tem pessoas querendo consumir o produto, toda aquela indústria ali, ela vai se movimentar para entregar esse produto para os seus consumidores. O que eu ainda percebo é uma dificuldade, assim, de sair do eixo Rio-São Paulo, sabe? A gente ainda sente um pouco essa diferença quando você fala de indústrias a nível nacional, ainda há uma preferência para os clubes de lá. Seleção brasileira não, de uma maneira geral, até amistosos aí tá tendo cobertura, mas eu acho que é esse movimento, o Cruzeiro fazer um trabalho digno, saber exatamente onde está,
mais importante ainda é saber onde quer chegar e como chegar. E isso vai entregando para toda a indústria que existe o futebol feminino bem feito também fora desse eixo. É uma batalha que a gente precisa vencer. Além de vencer a batalha do futebol feminino, que ainda acredito que tem muitos muros que a gente precisa quebrar, ainda tem essa questão de ter um certo regionalismo, de estar aqui no estado de Minas Gerais, que nunca foi assim, uma referência em desenvolvimento do futebol feminino, mas o Cruzeiro tem entregue aí um bom trabalho. A gente acredita que com o tempo essa coisa ela fica de uma maneira mais uniforme, mais equânime. Você falou de onde está e onde quer estar. Queria a sua avaliação sobre esses 2 pontos. Onde o Cruzeiro está nesse momento. Estamos falando de uma primeira fase de campeonato, a primeira parte da temporada é muito positiva, isso aí tá para todo mundo que quer ver, isso é matemático, né? E onde o Cruzeiro quer estar? Essas 2 avaliações, por favor. O que a gente precisa fazer no primeiro momento é uma intervenção interna mesmo, é olhar para dentro e perceber que a gente não tem uma categoria de base que vai nos entregar a médio e longo prazo aí atletas para compor não só o elenco profissional, mas também começar a fazer dessas atletas um ativo. Não há de se falar que o futebol feminino vai conseguir viver durante muito tempo ainda sendo deficitário. Hoje é o nosso cenário, é deficitário, mas a gente traça um caminho e como meta também, em pouco tempo aí conseguir fazer com que seja sustentável e depois gerar receita para o clube. Esse é o nosso objetivo, para além de entregar um bom futebol para os nossos torcedores, não é? Nós temos ali esses 2 braços e que dentro desses 2 braços há várias ramificações que a gente vai trabalhando. Então a gente precisa entender, a gente ainda precisa melhorar, a gente precisa ter uma categoria de base que seja uma referência, que consiga captar atletas cada vez mais jovens e atletas cada vez mais promissoras, para que a gente se torne sustentável em um médio prazo aí, pelo menos. Não, dentro desse assunto da base que você falou, vocês estão dando um passo importante também agora com direção de categoria de base, coordenação de categoria de base. Como é que tem sido esse trabalho? A gente fez a contratação da Keila aí, eu acho que é um nome potente, né? Fui muito questionada sobre, poxa, mas você traz uma pessoa que nunca trabalhou com futebol, mas eu busquei uma profissional que sabe trabalhar o negócio e o esporte. Esse foi o nosso primeiro objetivo, porque de fato a gente precisa alavancar a categoria de base e não há de se falar só em pensar em captar atleta, assim, pensar só na questão, preciso buscar atleta com capacidade técnica, com capacidade física e tática. Não, a gente precisa pensar na base como um negócio, porque senão a gente está fazendo a coisa mais ou menos, não está ampliando ali a capacidade que é o futebol feminino e aproveitando dessa ótima oportunidade momentânea desse momento que o futebol feminino vive. Então a gente traz a Keila com esse olhar de negócio, ela é um trator, assim, como a mulher pensa em como desenvolver cada possibilidade de negócio, cada contato com possível patrocinador, como explorar as futuras atletas, não só o futebol, mas imagem. Então acho que a gente está com uma cobertura enquanto negócio categoria de base já cumprido. Obviamente que a gente precisa buscar alguma profissional ou um profissional que tenha esse olhar mais técnico para que a gente complete aí esses 2 braços e consiga colocar a nossa base aí sendo frutífera. Abraço para a querida Keila. Tivemos contato bastante lá no Minas, né? Dia a dia do voleibol. Fez um brilhante trabalho no voleibol do Minas, mais de 10 anos, né, Keila? Trabalhando lá no vôlei profissional feminino. Ganhou tudo que pôde, o que não pôde. Tudo e mais um pouco. Um absurdo, que o trabalho que foi feito lá no Minas e que obtém o mesmo sucesso agora também na base do Cruzeiro. Falando sobre o desempenho, como é que você tem visto o desempenho coletivo do time nessa temporada? Claro que você vai elogiar, porque não tem como não elogiar, né? Mas eu queria o olhar de quem está lá dentro e que está vendo o trabalho ser feito no dia a dia, que gerou esses resultados aí. A gente não pode falar só dessa temporada, né? Tem que falar de um trabalho que iniciou ali, eu vou dizer até um pouquinho antes um pouco da chegada do Jonas, que a gente fez uma troca de treinador ali, e a Anne Barros, que hoje é nossa auxiliar, naquela oportunidade ela assumiu interinamente como técnica, e eu acho que ali foi já uma grande mudança de chave para um comportamento coletivo das atletas, assim, entender que passou a hora do vitimismo, passou a hora de que, mas o futebol feminino não tem isso, não tem aquilo, e a gente precisa primeiro entregar, ou concomitante a uma entrega muito profissional, uma entrega total mesmo, a gente só vai conseguir cobrar se tiver essa entrega. Então foi importante essa mudança. Na sequência chega o Jonas,
que tem uma capacidade assim de tocar um grupo, de cuidar dos detalhes de cada atleta, sabe? Não só enquanto profissional, não só como atleta, mas também os problemas, a vida pessoal, porque querendo ou não, são seres humanos que estão ali. Na maioria dessas atletas, elas não foram acostumadas a vivenciar alguns desafios distante da família, distante de todo aquele laço, né, dali da infância, da adolescência. Então, ele conduz assim com muita expertise essa questão emocional das atletas, e falar da capacidade dele enquanto treinador, liderança técnica, assim, não tem nem o que dizer. Ele de longe é o profissional, o melhor profissional que eu já trabalhei em quase 12 anos aí na gestão de futebol. Então, preciso trazer que isso começou lá em 2023. E é claro que a gente fez um mapeamento de várias dificuldades que a gente tinha que avançar a cada mês. E o legal foi, assim, reconhecer que tínhamos que avançar, nos colocar num lugar de muita humildade e entender que veria a conquista de cada uma daquelas dificuldades, ela viria com trabalho. E o interessante é assim, vamos olhar para o nosso trabalho, não vamos olhar ainda para onde a gente quer chegar, porque isso vai acontecer de maneira genuína. Quando você olha para o seu trabalho, quando você traça um planejamento, quando você é obediente, quando você todos os dias para refletir sobre o que está sendo feito, com um olhar crítico, e se aquela ideia de ontem ela não foi eficiente, que tal mudar? Está todo mundo na mesma página, todo mundo topando aquilo, se entregando, era natural que chegaria esse momento que a gente chegou. Precisamos ainda avançar. Trouxe agora aqui para você a questão da base, é algo que ainda me tira um pouco o sono, para acontecer, já era para estar acontecendo, mas a gente também precisa entender que tivemos outras guerras diárias para vencer, chegou o momento certo da gente fazer bem feito, mas, cara, o sucesso de hoje passou por muitas mãos, muitas cabeças, mas eu trago aqui enquanto referência todo o trabalho que o Jonas vem desempenhando, e pela passagem da Kim também, tudo que a Kim desempenhou ali enquanto diretora. E quando eu assumo esse lugar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é assim, eu preciso honrar tudo que está sendo feito, tudo que a Kim fez e tudo que o Jonas vem fazendo, e espero tá atendendo aí as expectativas. Com certeza tá. Eu queria que você falasse, você tem o lado do Cruzeiro, que é o lado que você vive, mas queria a sua percepção do mundo do futebol de um modo geral. O mundo do futebol, o futebol, não digo só o futebol feminino, o futebol em geral, ele está quebrando essa barreira da obrigação de ter time feminino para o prazer de construir e desenvolver a modalidade? Você acha que isso está acontecendo já? No Cruzeiro, pelas suas falas, me parece muito claro que isso está acontecendo. Você pega outros exemplos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, são projetos consolidados de futebol feminino já há algumas temporadas. Mas você percebe o mundo do futebol, de um modo geral, partindo, quebrando um pouco essa barreira? Eu digo da obrigação porque a boa parte das equipes, quando instituíram as equipes de futebol feminino, tiveram aquela história lá do regulamento obrigar a ter um time feminino profissional, aí fazia alguma coisinha, vinculava com outra equipe, fazia parcerias aqui e ali, mas eu tenho visto mais gente dando tratamento profissional ao futebol que é profissional. Você tem percebido isso? Muito. Já tem vários clubes aí que deixou de pensar enquanto obrigação, enquanto despesa, para entender que é um investimento, sem dúvida. Agora, quando você sai ali desse eixo da primeira divisão, das principais camisas, você começa a ver ainda um pensamento antiquado, patriarcal, de que o futebol ele existe e deverá continuar existindo para homens. Uma dificuldade muito grande de entender o momento que o futebol feminino vive, e que é por óbvio que a gente não vai conseguir entregar um futebol. Primeira coisa, né? Biologicamente somos diferentes. O futebol, ele vai ser diferente. Eu gosto de falar, eu cito isso sempre, o torcedor do vôlei, né? Ele sabe exatamente o que esperar de um jogo feminino no jogo masculino. Então, tem a cultura da torcida, que a gente precisa sempre operar e tentar fazer com que exista uma mudança de pensamento, mas grande parte desses caras, desses cartolas hoje, dos clubes, que estão aí com a caneta, né? Com a responsabilidade de tomar decisões pelos clubes, quando foge desse eixo da primeira divisão, ainda enxerga o futebol feminino como um desperdício de dinheiro, sabe? Gasto, como um gasto, sem pensar enquanto investimento.
Bom, a gente vai fazendo o nosso trabalho, a gente vai ocupando cada vez mais espaços, consumindo cada vez mais torcedores, envolvendo, né, investimento privado, tentando atuar em políticas públicas também que possam desenvolver, principalmente nas escolas de periferia, para entregar para essas meninas que por muitas vezes passam por problemas sociais e econômicos de muita dureza, uma possibilidade de encontrar no futebol uma forma de ganhar a vida, de ter ali um mínimo de dignidade. Então a gente atua também muito nessa ideia de sempre explorar essas políticas públicas e incentivar que elas aconteçam. E como um todo, assim, uma hora eu acho que a sociedade vai enxergar que é um baita produto. O futebol feminino, um baita produto. A Europa, ela já apresenta isso de uma maneira muito mais significativa, né? Claro que o Brasil, a gente tem que entender que há as particularidades, né? A Europa tá em outro processo, o Brasil ainda vive questões que na Europa já estão desenvolvidas, até mesmo essa questão cultural, mas a gente precisa espelhar nesses cases e entender se foi possível fazer lá, é muito possível fazer aqui, principalmente quando você tem o futebol enquanto paixão nacional. Como principal, isso não é nem esporte, né? Futebol tá acima, assim. Quem fala que não gosta de futebol, conhece de futebol, consome futebol, liga a televisão pra assistir futebol. Futebol é outra parada, né? O cara vai falar assim, qualquer pessoa vai falar assim, pô, eu não gosto de futebol. Mas você torce pra que time? Ele não gosta, mas ele torce pra algum. Exatamente, é isso. Esse é o ponto. Nessa história da longevidade do projeto, uma visão legal pra essa temporada sua, que vocês têm dado até contratos mais longos, né? Eu vejo muito Eu acompanho muito voleibol, basquete, os esportes ditos especializados, que é uma dificuldade de dar contrato longo, porque você não sabe se no ano que vem o patrocinador vai estar. Então você vai contratar um cara por um ano, se for um cara completamente acima da média, 2 anos de contrato, e olha lá. No futebol masculino, os grandes destaques, historicamente, davam um contrato de 4, 5 anos, né? E para essa temporada, por exemplo, vocês têm a Bianca, contrato até 28, se não me engano, isso, né? Tem mais também, né? A gente tem a Isa Rasa, a gente tem a também, Vitória Calhau. A Vitória, Isso. Então, assim, isso dá mostra de que é um projeto, de fato, construído a longo prazo, né? Sim. E pensando no futuro, né? Eu acho que o diferencia o futebol dos outros esportes, aí você pode me corrigir, não domino, tá? Assim, as minúcias desses outros esportes, mas é porque o atleta, ele é um ativo importante pro clube, né? Você pega uma atleta, desenvolve sempre buscando que ela performe melhor para que ela entregue para o clube e para que ela possa virar um ativo do clube. Técnica e depois financeiramente. Isso, eu não sei se os outros esportes há essa possibilidade, Bem há uma raríssimo, frequência de venda. Até por essa história contratual que eu tô te falando. Você tem um cara garantido até o ano que vem, na hora que chegar em janeiro, ele tá assinando um contrato para jogar no outro clube, na outra temporada. Clube, é difícil. Talvez se esse mercado fosse mais ativo nos outros esportes, faria mais sentido você ter um contrato de mais tempo com os atletas. E o que a gente percebe é o seguinte, a indústria do futebol, olhando para o futebol feminino, ela vem já mostrando que vai se tornar comum a venda e compra de atleta. Então, a gente começou em 2019, em 2025 a gente faz a primeira venda. Demorou? Demorou, outros clubes já tinham feito, mas a gente tem que colocar o contexto do que o Cruzeiro viveu ali de 2019 até virar SAF, se organizar e conseguir. Porque assim, não tinha condições, Cirilo, de pensar em trabalhar um atleta enquanto ativo. Porque a única coisa que bastava a gente fazer, né, nesses momentos difíceis, nesses anos difíceis do Cruzeiro, era sobreviver, permanecer ali na primeira divisão. Então não tem como eu sobreviver no caos que foi e pensar em desenvolver uma atleta para vender essa atleta. Então só foi possível avançar essa fase da forma que foi e depois que as coisas ficaram mais calmas, a gente começar a pensar em ter esse olhar, essa atleta vai nos atender agora, a gente vai aprimorar ela e ela vai ser uma venda daqui a um tempo. Então o Cruzeiro fez a primeira venda em 2025, foi em março, se eu não me engano, abril, né, da Rebeca, e a gente pretende sempre entregar uma equipe mais competitiva, mas sem deixar o olhar atento para negócios, porque é isso que movimenta o futebol e é isso que vai fazer com que a gente cresça a cada temporada. Olhando para os próximos desafios, a gente está falando agora do começo de julho, agosto vai ser um mês intenso, né? Já com mata-mata aí de Copa do Brasil, terceira fase. Copa do Brasil no feminino, para quem não sabe, né? A primeira fase, times da Série A3, segunda fase da A2 e agora os times da primeira divisão envolvidos a partir de então.
E o Cruzeiro já teve um Corinthians como adversário, né? No sorteio. Todo mundo podia enfrentar todo mundo, deu Cruzeiro e Corinthians já de cara. E além disso, tem o mata-mata também já do Campeonato Brasileiro. Um adversário também que institucionalmente cresceu muito nos últimos anos, com grana, com uma hold muito grande por trás, enfim. Como é que você encara esses 2 próximos desafios? O Red Bull já era conhecido, né, antes aí da parada para a data FIFA, então a gente já se organizou no que era possível ali para enfrentar o Red Bull, que é uma equipe que vem numa crescente. É interessante falar do Red Bull, porque o Red Bull tem alguns processos muito bem definidos e não abre mão, sabe? Então é uma equipe que busca sempre atletas de muita velocidade, muita força física. Então enfrentar o Red Bull já é um conflito muito difícil. Quando você vem para o sorteio da Copa do Brasil e depara com o Corinthians, por óbvio, até pela proximidade dos jogos, um é dia 6, outro é dia 10, que a gente gostaria de viver um jogo mais fácil. Enfrentar o Corinthians, poxa, não há o que se falar. É o time que nos últimos 10 anos ganhou absolutamente tudo. Um time que tem um esqueleto formado há muito tempo, um jeito de treinar e jogar que é muito aprimorado pelo tempo contínuo, pelo tempo aí de continuidade do mesmo trabalho. A gente não queria o Corinthians, mas veio o Corinthians. O que a gente tira de bom disso? A gente está pronto para enfrentar qualquer que seja a equipe. Eu tenho certeza que vai ser um jogo de detalhes. E quem sai dali sai muito fortalecido. E lembrando, um jogo só, né? Um jogo só, e dentro de casa, né? Com a nossa torcida, tenho certeza absoluta que a torcida vai fazer um esforço absurdo para estar ali numa quarta-feira, às 19h30, em Nova Lima. O deslocamento não é fácil, a gente entende a torcida ficar um pouco descontente, mas tem que entender, lá foi o nosso local de jogo, né? Dividimos entre Castor Cifuentes e Gregorão. O Gregorão não tem a capacidade que o regulamento exige para essa fase da Copa do Brasil, que é uma capacidade de acima de 2.000 torcedores. Então nos restou o Castor Cifuentes, que foi um palco que nos fez muito feliz e que fez com que a gente chegasse no Brasileiro na primeira colocação. Então é importante dizer que é importante para a equipe jogar lá. E a gente conta aí com o esforço da torcida. E certamente vai ser um jogo de detalhes e quem sai dali sai muito fortalecido. Do Brasileiro já está confirmada a Independência? Já está confirmada a Independência no dia 17. No dia 17, às 10h30. E esperamos domingão. Também a torcida. Um domingão. Domingão de manhã, 10h30. Não tem desculpa, viu? Não tem desculpa para não ir. Já começa mais cedo, tranquilo. Toma um café um pouquinho mais cedo, né? Para aguentar, né? Toma um café reforçado, para chegar lá poder tomar uma cerveja. É isso aí, não tem jeito. Mas legal, esse mês de agosto vai ser muito legal pro futebol feminino em geral, mas pro Cruzeiro com essa grande expectativa também. Pensando em Confederação Brasileira de um modo geral, como é que você tem visto trabalho do futebol nacional para que a modalidade se desenvolva cada vez mais? Acho que a CBF tem feito um bom trabalho, sabe? E é claro que a gente vai ter sempre um ponto ou outro que, olhando aqui dentro do clube, a gente pensa assim, olha, eu acho que esse movimento seria mais interessante daquela forma e não da forma que está acontecendo. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo, o sorteio da Copa do Brasil. Então teve a primeira fase, clubes da A3, clubes da A2, e aí entra os clubes da A1 e o sorteio no mesmo pote. Não existiu pote separado, não existiu cabeça de chave. No meu entendimento, um jogo da terceira fase, Cruzeiro e Corinthians, um vai sair e talvez um outro clube de menor expressão, que ainda precisa fazer uma trajetória maior para que talvez valide melhor o seu trabalho, vai avançar de fase e ou Cruzeiro ou Corinthians, que fazem belíssimos trabalhos, ou um ou outro vai ficar. Você não gerou vantagem para quem está na primeira divisão, né? Você desvaloriza o produto, né? E além disso, você não valoriza um clube que tem... vou dizer pelo Cruzeiro, que não mede esforços para cada vez ser melhor e apresentar um futebol melhor. Então, assim, tem alguns pontos que a CBF precisa melhorar, mas de uma maneira geral, incluir a Copa do Brasil, tentar fazer um campeonato brasileiro melhor, um produto melhor, né? Teve essa mudança agora, em vez de cair 4, caem 2, sobram 4, de maneira que em 2027 a gente tem 20 clubes. Eu acho que o próximo passo da CBF é talvez colocar o brasileiro no formato do que é o masculino, com jogos de ida e volta. Acho que esse é o caminho, não tem como calendário. Gera calendário, você fortalece o seu produto, fortalece ali seus filiados, as equipes que estão disputando. Então acho que a CBF tem feito um bom trabalho. Alguns ajustes ali, eu acho que é muito a experiência vai entregar para quem de fato toma essas decisões. Em algum momento aí a gente vai viver
viver uma situação ainda melhor. Mas é com paciência. Do mesmo jeito que a CBF tem paciência com os clubes, a gente também tem que devolver essa paciência à CBF. Para o torcedor ficar esperançoso, expectativa boa para a Bianca já está à disposição mês que vem? A expectativa boa, ela tem evoluído bem, tá? Ela teve uma lesão de sindesmose ali, tem evoluído bem. Ontem, inclusive, teve uma reunião de medicina, eu fiquei muito feliz. Dr. Felipe, inclusive, um forte abraço, o cara trabalha muito em prol ali de deixar as atletas prontas para qualquer tipo de desafio, e ele trouxe que a melhora dela tem sido significativa e que tem deixado ele muito feliz, porque pegou ele de surpresa. Ele achou que alguns passos que ela já está executando essa semana demorasse um pouco mais. A expectativa de fato é que ela já esteja disponível para o jogo contra o Corinthians no dia 6. A gente vai fazer um amistoso aí no Rio de Janeiro, do dia 22 a dia 26 o Cruzeiro vai para o Rio de Janeiro, nós vamos fazer 2 amistosos ali, um dia 23 e outro dia 26, e nesses 2 amistosos a gente já pretende colocar a Bianca lá numa baixa minutagem ainda, para tentar entender como ela vai se comportar, e com isso prepará-la para dia 6, ela tá aí disponível para o elenco, e todo o elenco também, né? Vale citar o retorno da Vanessa, o retorno da Vitória Calhau. Então a expectativa, Cirilo, é que todo o elenco esteja disponível para esses confrontos de agosto, e isso nos deixa muito felizes, porque de fato a gente precisa de cada uma delas. Isso é uma grande notícia, sem dúvida. Para fechar, você trabalhou num modelo de associação, trabalhou em modelos de SAF, um modelo que já é o mesmo, mas com pessoas diferentes, né? Primeiro sendo coordenadora com a Kim de diretor e o Ronaldo sendo dono, agora com o Pedro Lourenço como dono. Como é que tem sido trabalhar com ele agora e como é que foi o trabalho anterior com o Ronaldo também? O momento do Ronaldo ali, ele foi muito importante para essa quebra de paradigmas que existia lá, né? O futebol feminino existia lá no Cruzeiro, mas ainda como se o tempo todo eu tivesse que bater na porta e pedir licença. Então esse era o sentimento que eu tinha. Quando veio o Ronaldo e a equipe do Ronaldo, a gente entende parte mesmo. O futebol feminino vira parte. Então não existe o espaço para o futebol masculino, o espaço para o futebol feminino. Existe o espaço para o Cruzeiro, tanto na Toca 1 quanto Toca 2, se feito por homens ou por mulheres. Então foi importante. Porque quando você tem uma liderança que cria uma ideia, ou todo mundo compra essa ideia de coração, ou ele é expulso desse processo, sabe? Então foi legal, porque veio o Ronaldo, veio ali quem estava abaixo dele, com o mesmo discurso, sempre empoderando para que a gente pudesse, de fato, entrar na mente e no coração de todos os outros colaboradores. Porque não era só a diretoria da associação que tratava o futebol feminino como algo à parte. Era algo macro, né? É um sentimento que era difundido entre todos. Então eu vivi isso ali, essa mudança, e para mim foi muito impactante, assim, foi absurdamente impactante. Porque ali eu falei, caramba, agora ninguém para, porque a gente sabe trabalhar, a gente sabe exatamente o que quer fazer, vai dar certo. Quando muda para o Pedrinho, essa ideologia ela permanece, tanto que uma das primeiras decisões que ele toma era de manter o futebol feminino na Toca 2, e para além disso começa a entregar um espaço ainda maior e de situações ainda melhores, né? De empoderar e de potencializar o departamento. Então ali para mim ficou muito claro, olha, a ideia vai, porque dá um receio, né? No início fala assim, caramba. Toda mudança, né? A coisa tava assim. Não é uma mudancinha, né? Você não tirou uma pessoa qualquer, não, é o dono, chefe, né? É o dono. Então foi muito legal viver isso com o Pedrinho. E o Pedrinho é um cara assim, de um coração afetuoso, é um cara que toda hora que você chega perto dele, ele tem um bom papo para dar, ele tem ouvidos, ele escuta e ele participa de maneira ativa. Então, no Ronaldo funcionava assim, alguma pessoa aqui vai tomar essa decisão, às vezes o Ronaldo nem sabia, não tem uma agulha que entra no Cruzeiro que o Pedrinho não tá ali canetando e autorizando. Então olha que legal, tudo que o futebol feminino hoje vive passou por várias aprovações dele e do Pedro Júnior. Também tem que trazer essa figura, porque é um cara espetacular, assim, a minha relação com ele, principalmente depois da saída do Matos, porque eu reportava muito ao Matos, né? Com a saída do Matos eu reporto muito ao Pedro Júnior. Cara, é um cara de porta aberta o tempo todo, sempre quer ouvir, quer compartilhar, quer construir ideias. Então eu vivo um momento muito mágico, assim, dentro do Cruzeiro, quando eu olho para dentro, quando eu olho para fora. Quando você olha, o time é líder, a gente tá com uma puta de uma equipe, a imprensa tem falado da gente, a torcida tem comprado o nosso movimento, sabe? Então é um momento mágico. Se eu pudesse enquadrar, seria esse ano de 2025. Que bom, então tomara que os próximos passos sejam igualmente positivos. Bárbara, mais uma vez, obrigado pela gentileza em vir falar com a gente.
Um abraço ao Bruno Faleiro, que intermediou esse contato, a Maria Clara também, que está aqui com a gente, acompanhando a entrevista, a turma da comunicação do Cruzeiro, que é sempre muito solícito com a gente. E a você também, obrigado pela gentileza, que o Cruzeiro obtenha sucesso nos próximos projetos. Amém, Cirilo. Muito obrigado pelo espaço. Pessoal, até mais. Viva o Cruzeiro, hein? Tá legal demais. E esse é o Todo Esporte. Acompanhe, então, o mês de agosto vai ser legal pra caramba, com o Cruzeiro fazendo jogos grandes, jogos importantes em Belo Horizonte e contando com o apoio do torcedor também. Esse é o Todo Esporte. Semana que vem tem mais. Você que tá no YouTube, Itatiaia Esporte, deixa o like. Quiser conferir todas as edições anteriores publicadas nesse canal, vá na home do Itatiaia Esporte, tem lá podcast, você procura o Todo Esporte. Nas plataformas de áudio tá mais fácil, só rolar pra baixo aí todas as 185 edições anteriores. Abraço a todos, até semana que vem. Valeu, gente!